Olá galera, tudo bem? Sou o Guilherme Emanuel, bem-vindos ao meu canal. A você que já se inscreveu, meu obrigado. E a você que ainda não se inscreveu, ative o sininho, se inscreva, compartilhe os vídeos para que juntos possamos examinar as Escrituras e entender um pouco melhor o que Deus tem para nos revelar. Hoje estaremos aqui abordando o terceiro vídeo do canal, estaremos falando sobre o sonho de Nabucodonosor e a nova ordem mundial. Eu tenho certeza que você vai gostar, então peço que você separe alguns minutos aí para que você possa estar junto comigo nesse vídeo, para que a gente possa crescer no entendimento e no conhecimento que Deus nos oferece aqui por meio da sua palavra. Gostaria então de abrir a Bíblia e ler algo que Jesus nos deixou, que está registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 15. Jesus diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então veja que Jesus, ele nos orienta a examinar o livro de Daniel, para que possamos entender o abominável da desolação, que futuramente vocês vão perceber de que o abominável da desolação do qual Jesus está falando se refere ao anticristo que aparecerá. Mas esse não é o tema de hoje, estaremos aqui falando agora então do profeta Daniel. O profeta Daniel, que foi um dos profetas que teve uma intimidade muito grande com Deus, ele foi levado junto com seus amigos, exilados ali à Babilônia. Babilônia sitiou Israel e levou ali vários jovens, e Daniel e seus amigos estavam nessa turma. Então a gente vai ver agora que no capítulo 2 do livro de Daniel, todos que quiserem acompanhar a leitura, está em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor era um rei daquela época, daquele tempo. Ele teve um sonho, isso está registrado aqui no versículo 3, vamos ver aqui, Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então o rei Nabucodonosor, Deus coloca um sonho em Nabucodonosor, e esse sonho é um sonho que revela do início ao fim, desde aquela época até aqui nos nossos dias, tudo o que estaria acontecendo. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para que possamos entender. Então, após ele ter se perturbado com o sonho, quem que ele convoca, Aqui no versículo 2, o rei diz o seguinte: o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse o rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então a gente observa aqui desde já que ele chama os magos, os caldeus, os feiticeiros, que eram pessoas, adivinhos, videntes, na tentativa de que eles pudessem dar o entendimento desse sonho. Então vamos observar qual foi a postura que eles tiveram. Está a partir do versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para que a proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e sabereis que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, e algum mago encantador ao caldeu. A coisa que o rei exige é difícil,
e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então percebam que coisa intrigante, né? Porque o rei tem um sonho que o perturbou, ele convoca então os sábios, os encantadores caldeus, e ele pede: olha, eu quero que vocês me digam o sonho e também me deem a interpretação. Veja se, imaginando aqui nos nossos dias, se a gente de repente busca, né, essa situação de alguém adivinhar o nosso sonho. Naturalmente, alguém pode até interpretar após a gente falar o que a gente sonhou, mas dificilmente alguém vai poder adivinhar o que sonhamos. Então o rei estava querendo: olha, se vocês me disserem qual foi o sonho, eu então vou acreditar na interpretação. Naturalmente eles disseram: isso é impossível, porque somente os deuses, e eles não moram aqui conosco, poderia falar, né? Afinal de contas, só tem uma pessoa, só tem um ser, né, que pode saber o que a gente sonha, que é Deus. Então ele manda matar a todos aqueles feiticeiros caldeus, e também estava quem que estava ali entre eles? Daniel e seus amigos. Então vamos ver a reação de Daniel aqui, a partir do versículo 14, que diz assim, ó: então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, né, e lhe pediu que designasse tempo, e ele lhe revelaria a sua interpretação. Então Daniel, ele falou para o chefe da guarda: ó, me dá um tempo que eu vou então buscar entender qual foi o sonho e a interpretação. Agora, interessante que Daniel vai recorrer a quem? Né? Que a gente vê aqui a partir do versículo 17, Daniel então convoca os seus amigos, né? E no verso 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. No versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então veja que Daniel, ele pede para os seus amigos, todos eles vão buscar na presença de Deus o entendimento, o sonho. Eles foram buscar saber de Deus qual foi o sonho, para que eles pudessem tanto livrar a vida deles, como também lá de todos os caldeus, feiticeiros, que também iriam ser mortos, né? Então Deus revela para Daniel esse sonho. E aí que está interessante, aqui que vai começar o que eu para mim tenho, que essa profecia é a mais assertiva de todas as profecias, no sentido que a gente consegue ver o cumprimento, né, paulatinamente, de todas as coisas que foram reveladas nesse sonho aqui. Um sonho que foi dado há mais de 600 anos antes de Jesus, e um sonho que tem sido tão presente, tão real nos nossos dias. Então vamos observar qual foi o sonho então que o rei teve, né? Depois Daniel se apresenta ali na presença do rei. E aqui, a partir do versículo 29, né, Daniel vai então mostrar ao rei, falar ao rei qual foi o sonho que supostamente ele teria tido. Diz o seguinte: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim foi revelado este mistério, porque não que haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e braços de prata, ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha em eles de estio. E o vento levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também daremos a interpretação. Então veja que Daniel dá o sonho ali para o rei, né, que supostamente ele teve. Aqui no versículo 46, vamos ver se o rei concorda com o que Daniel registrou para ele. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que fizesse uma oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então Nabucodonosor confirma: olha, Daniel, foi exatamente isso que eu sonhei. Qual foi o sonho? Como vocês podem estar vendo aí na tela, hoje estarei trabalhando aqui com vocês imagens, e vocês estão vendo aí na tela uma estátua, né? Essa foi a estátua do qual o rei visualizou no sonho. Então vocês podem observar que essa estátua ela, tem a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. O sonho está ok, o rei deu ali o aval para Daniel. Naturalmente agora viria a interpretação, que a gente vai ver aqui, a partir do versículo 36 em diante a gente vai acompanhar a interpretação. Vamos lá então. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei: tu, ó rei de reis, a quem Deus conferiu o reino, poder, a força e glória, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Olha que interessante, então aqui já vai tendo, a interpretação. Então a cabeça de ouro se referiu o quê? Ao Império de Babilônia. No passado, existiam impérios que dominavam o mundo inteiro, não era como hoje, cada país com a sua constituição. Então os impérios que surgiram no passado, eles dominavam o mundo todo. Então nesse momento, o império dominante, a cabeça de ouro, Babilônia, que durou de 605 até 539 a.C. Agora veja só no verso 39 o que Daniel já vai dizendo ao rei: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Então vieram os medo-persas. Os medo-persas invadiram Babilônia, derrotaram e se tornaram o império dominante, que também eles reinaram de 539 a 331 a.C. Vejam que eles aqui representados pelo peito de prata, porque foi um império inferior ao império de Babilônia, que foi o maior de todos. Continuando no verso 39, um terceiro rei de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Depois vieram os gregos, Grécia, e também destruiu o Medo-Persa e também se tornou o império dominante. Grécia reinou de 331 a.C. até 168 a.C. O que é interessante é que no capítulo 8 do livro de Daniel, viveu até o império do Medo-Persa. Ele estava vivo e contemplou a queda de Babilônia. E também Daniel 7 e 8 fala das quedas desses impérios. É bem interessante e também lá na frente estudaremos sobre esses capítulos. Agora aqui o quarto reino, que está aqui no verso 40, diz o seguinte: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e os miúça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os miuçará. Então é interessante que a Bíblia ela apresenta que o quarto império ele seria representado aqui pelo ferro. Que o ferro ele não tem tanto valor quanto os demais, a prata, o bronze e o ouro, porém ele é muito forte. Então foi o império que mais durou dos quatro, que foi o Império Romano. Quando Jesus veio como homem à terra, Pôncio Pilatos, aquele que disse lavo minhas mãos, ele pertencia então ao Império Romano, o governador. Então o Império Romano durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Então a Bíblia já dizia que esse quarto império seria um império que em questão de anos é o que mais dominaria. Muito bem, então a gente vê aí 4 impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e o Império Romano. Vamos ver, porque a profecia, a interpretação não termina por aí. No versículo 41: quanto ao que viste dos pés dos artelhos em parte de barro e de oleiro,
em parte de ferro, será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois o que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então é interessante que o Império Romano, a profecia já dizia que ele ia se deflagrar. E em 476 o Império Romano foi, dividido, se tornou ali, foi repartido, se tornou em 10 tribos bárbaras, isso está tudo registrado na história, cumprindo com a profecia. E mais tarde, virou o que nós chamamos de mundo atual. Então, se nós formos vermos aí em que parte estamos dessa profecia, Babilônia passou, Medo-Persa passou, Grécia passou, Império Romano passou, estamos vivendo então na parte do peito dos pés, que representa aqui o mundo atual, o mundo onde temos aí, se eu não estiver equivocado, mais de 200 países reconhecidos pela ONU. Aonde que vai entrar então a parte, como está no tema do vídeo hoje, o sonho e a nova ordem mundial? Vai entrar agora, que nós vamos ver no versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então o artelho, os dedos, se a gente tem um entendimento fácil, mas cada pé tem 5 dedos. Então naturalmente, somados os dois, nós temos aí 10 dedos. Então a profecia já nos aponta o que é a nova ordem mundial. É lógico, gente, que eu estou procurando aqui falar de uma forma bem comprimida, resumida, porque é um tema muito abrangente. Nós poderíamos perder horas falando de nova ordem mundial, mas eu vou falar aquilo que é mais importante. Nova ordem mundial é algo que vai acontecer ainda. Como vocês estão vendo aí na tela, nós temos a estátua, e essa estátua, 4 impérios já se passaram, estamos vivendo na parte do peito dos pés, que seria o mundo atual hoje, esses 200 países que nós temos hoje. A profecia está apontando que chegará um momento que esse mundo, que está dividido em mais de 200 países, ele vai se formar, ele vai se dividir em 10 blocos econômicos, representando a parte dos pés, 5 dedos de cada pé. Então a nova ordem mundial, ela vai ser o quê? Ela vai ser um governo único, uma moeda única e uma religião. Como vocês observam lá na Torre de Babel, eles queriam formar uma torre que atingisse ao céu. Então ali, infelizmente, eles já tinham esse plano em mente de unificação. Isso até soa como algo bom. Poxa, mas isso aí vai unir todo mundo, uma moeda só, a mesma moeda que se usa nos Estados Unidos, vamos usar aqui, mas não é por aí. A gente vai observar ao longo aqui dos estudos que o governo do anticristo ele terá a sua base formada em 10 blocos econômicos, ele também vai ter uma só moeda e no início dessa nova ordem mundial será a moeda digital. O dinheiro espécie ele vai sair de linha, então todas as transações elas terão que ser operadas de maneira digital para que eles possam ter esse controle. Se vocês pegarem a nota de $1, vocês já olham ali uma pirâmide, um olho que tudo vê em cima e uma mensagem embaixo em latim escrito Novus Ordem Secularum. A nova ordem mundial ela é falada há muitos anos atrás, hoje ela está se tornando cada vez mais atual, mais entendida, Então, o mundo será dividido em 10 blocos econômicos. Imagine você hoje, todos os países divididos em 10 blocos econômicos. Uma coisa que se chama atenção, se vocês observarem as placas dos carros, elas já estão sendo mudadas, Hoje você não tem mais a tarja da cidade, você tem apenas o nome do país, Brasil. A mesma placa que nós temos aqui no Brasil, você vai encontrar nos países sul-americanos. Então, todos os países que se referem ao continente aqui sul-americano, eles vão ser um bloco, Então, resumidamente, o que é nova ordem mundial? É um novo mundo após uma crise originada por guerras ou mesmo epidemias, E não é tão difícil de entender o que nós estamos vivendo, Está acontecendo um caos econômico, algo proporcionado para gerar a estabilidade para o quê? Para depois promover
esse novo mundo, essa nova era, essa nova ordem mundial. Muito bem, então isso se refere à parte dos dedos da estátua, dos quais ainda vai se cumprir. Vamos então observar no versículo 44, olha o que diz. Mas nos dias desses reis, os 10, Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, muito bem, o que a profecia está dizendo? Que uma pedra, ela vai se chocar em qual parte? Na parte dos dedos. Nos 10 dedos, nos 10 reis, na nova ordem mundial. Então, quando o mundo estiver dividido em 10 blocos econômicos, existe uma profecia dizendo que uma pedra, ela vai ao encontro desses 10 blocos e vai esmiuçar todos eles, e um reino será implementado e subsistirá para sempre. Vamos conhecer aqui na Bíblia, Atos 4, versículo 11, quem é essa pedra, o que representa essa pedra. Diz aqui: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Então, olha que profecia magnífica. A Bíblia está deixando claro que hoje nós estamos vivendo o peito dos pés dessa estátua, desse sonho, e que futuramente haverá então a divisão, 10 blocos econômicos se formarão. Mas quando estivermos vivendo sobre essa atmosfera, sobre essa configuração, Jesus voltará. A pedra é Jesus. Uma pedra se choca na parte dos dedos dos pés. E nos dias desse reis, Jesus voltará. Então olha que promessa maravilhosa que Deus tem para mim, para você. Viveremos por tempos difíceis, enfrentaremos talvez um dos piores momentos da nossa história, que será desses anos para frente. Porém, existe uma promessa, e eu gostaria de ler com vocês, que Jesus deixou para nós, e essa promessa está prestes a se cumprir. Está aqui em João capítulo 14, do 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, essa promessa ela irá se cumprir. Jesus voltará e Jesus, enfim, trará a paz que excede todo entendimento e colocará fim a todas essas desordens sociais, todas essas tristezas, todas essas crises que passamos na nossa vida. Então é por isso que temos que buscar o entendimento bíblico. Nunca houve um tempo tão necessário da gente buscar, examinar as Escrituras, entender, para que possamos estar preparados. Imagine você num mundo que se apresentará daqui a pouco, um mundo dividido em 10 blocos econômicos, um mundo que trará uma paz artificial, um mundo que trará assim uma certa solução a tudo que está acontecendo. Mas de acordo com Paulo, na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: quando ouvirdes falar de paz e segurança, virá repentino destruição. Então eu gostaria de deixar aqui para você um apelo: nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que estar amparados no entendimento bíblico, porque se não estivermos aqui entendidos do que vai acontecer, certamente seremos tomados por engano e vamos entrar no sistema que o anticristo vai trazer e implementar. Então eu gostaria de deixar para vocês esse recado. É uma profecia de um âmbito profundo, mas o meu intuito nesse canal é de tentar comprimir e trazer de forma resumida a essência da profecia. A essência dessa profecia é de que nós estamos vivendo nesse momento, no peito dos pés. Daqui a pouco se formará, se cumprirá os 10 dedos da estátua, os 10 reis da nova ordem mundial. Você vai ouvir falar, você vai lembrar de tudo isso que eu estou falando aqui. A profecia garante, tudo antes do peito dos pés se cumpriu. Não é possível que daqui para frente também não vai se cumprir.
Certo é o sonho também a sua interpretação. Jesus voltará. A nova ordem mundial está prestes a acontecer. Para mim, dentro do cronograma profético, acredito tranquilamente que nova ordem mundial ela vai começar, né, em 2024. Eu não tenho sombra de dúvida nesse sentido, por todas as outras profecias. Então temos que estar preparados até lá, porque quando esse tempo chegar, o justo viverá pela fé. Meu amigo, minha amiga, eu fico aqui agradecido pela sua companhia. Se você gostou, compartilhe, ative o sininho, né, divulgue esse vídeo, porque eu não estou aqui, como já disse, para, eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado, né? Esse é o intuito, é por isso que estamos aqui. Então eu agradeço a sua companhia, obrigado desde já, e peço a vocês que compartilhem e fiquem conosco aí no canal, para que juntos possamos ir à Nova Jerusalém. Fique com Deus, muito obrigado e até mais. Eu voltarei, eu retornarei, minha promessa segue em pé. Eu voltarei, mantém-te fiel, espera-me, eu voltarei.